hoje em dia tudo é gamificado, eu acho, né? Porque a ideia da gamificação é acionar a dopamina, né? Vou querer dar ordem e daí a pessoa já fica, pô, a mulher aqui vai querer me dar ordem, sabe? Tipo, eu jogo desde criança. Existe tanto o teste, né, manual, que é o jogar, pegar o jogo e jogar. É bom. Como vai ser bom. Quer dizer, vai ser bom, eu não sei se é. Pra eles não deve ser tão bom jogar o mesmo jogo 8 horas por dia. Exatamente. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje eu tô aqui com meu querido, maravilhoso colega Joilson para me ajudar nessa missão. Como é que tá, Joilson? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E é um prazer estar contigo novamente, tá, Lilian? Principalmente com o nosso convidado especial. Que hoje vamos falar sobre um assunto inédito aqui no podcast. O público pediu, a gente atendeu, a gente já falou aqui sobre várias pautas, inteligência artificial, data science, privacidade de dados, mas hoje, então, vamos finalmente falar sobre jogos digitais com ela, nossa querida, ilustríssima Lizzy, que trabalha como Game Producer na Hermit Crab. Seja muito bem-vinda, Lizzy, fica bem à vontade, tá? Sei que vou atropelar aqui um pouquinho a ordem das coisas, mas vou ter que te pedir para, após se apresentar, já começar a contar para nós um pouquinho sobre a parceria com o COB nas Olimpíadas de Paris de 2024. Mas fica bem à vontade, tá em casa, tá? Se apresente, por favor. Claro, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Bom, eu sou a Lizzy, eu sou Game Producer, eu tô no mercado há 7 anos. Eu trabalhei já no desenvolvimento de alguns jogos como Horizon Chase, hoje estou trabalhando com o Metaverso, né, principalmente. Chique. Muito chique. E também trabalhei no desenvolvimento de alguns jogos mobiles até nessa linha, né, agora na Hermit, na linha dos esportes. Acho que para falar da parceria com o COB, assim, eu preciso primeiro falar um pouco sobre a Hermit, né? A Hermit, ela é um estúdio de desenvolvimento de jogos totalmente focado em esportes, né? O CEO da Hermit, ele é o Matheus Vivian, então ele é ex-jogador de futebol. Olha ele aí. se juntou, né, com um colega dele, que é o Gui, que a gente chama de Gui, e eles fundaram o estúdio. Então o estúdio ele é muito focado nisso e ele tem parceria com algumas marcas de futebol, né, bem famosas. Então a gente tem jogo do Barcelona, né, a gente já tem agora um jogo, né, não está em desenvolvimento ainda, mas, né, com a marca do Benfica, e agora também com a parceria do COB, né, que eles fecharam um contrato com o COB e tudo, né, Hermit é brasa, que nem eles falam. A gente tá com várias experiências e jogos para essa parte de esportes, visando muito essa questão olímpica, né. Então, foi lançado agora, acho que a gente pode botar na descrição ali depois o link pra galera jogar. Mas a gente tem uma experiência de Roblox, que é o Parque do Ginga. Nossa, meu filho ama. Tá muito legal, bem desafiador, assim. Vale muito a pena jogar. E também tem outras atividades, outro jogo. A gente tem um jogo de Merge do COB. Eu sou viciada em Merge, então pra mim é um problema testar o jogo. Sem perder o foco no trabalho. Perde foco no trabalho, não sabe mais se tá testando, se tá jogando, quando vem esquece. É maravilhoso, adoro Amo Merge. meu trabalho. Amo meu trabalho. Amo meu trabalho. Mas trazendo um pouco agora para a realidade do mercado brasileiro e para a gente entender, né, como que é o nosso contexto aqui, que a gente também é brasa. Conta para nós como que foi, assim, a tua porta de entrada, como que tu começou. Tu falou que tá aí há mais de 7 anos, já é uma bagagem, né? É uma maninha. Se tu lembrar, conta para nós como é que foi um pouquinho lá no começo. Tá, não, lembro sim, é fácil. Na verdade, eu estudava na Unicinos, né? Eu não era nem de jogos, eu era de design. Olha aí, rapaz. E daí eu percebi que eu não ia conseguir continuar em design, porque eu gosto de desenhar, mas eu gosto de desenhar o que eu crio na minha cabeça. Se alguém me mandar desenhar algo, não sai. Eu sou o contrário, por isso que eu continuei no design. Eu preciso ser mandada. Desenha tal coisa. Pode deixar, desenho. Agora você, inventa aí um negócio e já me perdeu. Se for sistema eu invento bem. Mas personagem daí não tem como. Eu gostava de paisagens, Sim. Mas o meu problema, acho que no inventa também tava complicado mesmo.
Porque eu acho que é o que vinha na cabeça eu desenhava. Mas se tu dissesse pra mim, sim, eu preciso de um anão com chapéu de bruxa, sei lá o quê. Meu Deus do céu, não sei fazer isso. Mas ok, estava eu lá no design. Aí conheci a faculdade de jogos digitais. Eu não sabia que existia até então. Pra mim era desconhecido. E eu tinha o professor lá que é o Marçom, que ele praticamente me arrastou pra dentro do curso, assim. O curso fez aniversário de 10 anos, ele me deu adesivo, eu nem fazia parte do curso, eu ganhei camiseta, me arrastou. Sim. E eu fui. Ele foi impondo ali no teu cérebro a mentalidade de jogos digitais aos pouquinhos. Vem pra jogos, vem pra jogos. Não, vai ser legal. Vai ser legal. Dá pra fazer design dentro dos jogos também. E daí eu acabei conseguindo trabalhar na Unicinos, que pra mim foi ótimo, porque daí eu trabalhava e estudava no mesmo lugar. E eu comecei a trabalhar na Unicinos como laboratorista, né? E daí, de laboratorista, a gente tem muito essa questão de ter que cuidar quem é que entra na sala, fazer controle de equipamento e tal. Então, era uma coisa muito, muito perto de produção, assim. E quando abriu uma vaga na Atomic Rocket, que é o estúdio experimental de jogos da Unicinos... Engraçado que não tem um nome em português, né? Não. Incrível, Não tem eu amo. Daí abriu uma vaga lá e eu pedi, eu quero ir pra lá, né? E eu entrei lá como produtora daí, né? E daí eu ficava 4 horas na Atomic e 4 horas trabalhando na rádio, o que fez eu poder brincar entre os dois, assim. Sim. Dublei um joguinho que a gente fez na Que Atomic, massa. foi bem legal. E aí começou toda a minha experiência, assim. Então eu não sabia absolutamente nada, assim. Não sabia nada. Uhum. Então a gente começou a fazer experiência para outros cursos. Então um curso pedia para nós, eu quero fazer um jogo para falar. Esse foi um dos últimos que até foi continuado por uma outra equipe agora, que para falar do museu, que tem um museu dentro da Unicinos, e daí a gente quer falar sobre paleontologia e tal. E a gente ia lá e desenvolvia o jogo meio que para Unicinos ou para os outros cursos, sabe? Sim. Então, a gente trabalhou assim, inclusive o que eu dublei era para uma feira de ciências, né, sobre formas de energia e Que tal, legal. né, diferentes, assim. Então, foi bem legal. Essa foi a minha primeira experiência. E aí foi onde eu aprendi tudo que eu precisava para trabalhar como produtora, né? Então, eu comecei aprendendo sobre Scrum, né, sobre... que é uma forma de metodologia ágil, né? Comecei a aprender sobre Kanban, né? Daí eu fui desenvolvendo com o Sprint Point, fui desenvolvendo com o time de estagiários, assim. Tinha estagiário que já tinha trabalhado em empresa de jogos, mas foi estagiar lá por causa da faculdade, também já conhecia, me ensinou. Que legal. Né? Então, lá foi minha porta de entrada. Uhum. E eu fiquei na Atomic por 3 anos. Então, 3 anos desses 7, assim, foi um boom de aprendizado lá dentro, assim. Uma valeu boa muito. base, né? Pra ficar bem sólido pra depois voar. Sim, nossa, foi muito bom. Aí depois eu tive uma outra oportunidade numa outra empresa que ela era uma oportunidade horista, assim, né? Eu trabalhava por horas, que foi a Triplano, que também foi ótimo pra mim. Lá eu pude botar muita coisa da minha cabeça, assim, tipo, porque eu gosto muito de metodologias ágeis, de Scrum, só que eu tenho um pouco, acho que isso parte um pouco de mim, assim, que eu não gosto de seguir receita. Porque A gente já tá percebendo aqui, né? Que é a segunda vez que tu fala isso. Tô de olho. Porque eu acho que, assim, eu posso fazer tudo certinho, que nem tá escrito num livro que manda eu fazer tudo certinho. Se não tá dando certo, pra mim não funciona, sabe? Então, a Triplano foi uma empresa que deixou eu testar várias coisas que eu levo até hoje, assim, que, não estão num livro de Scrum Eu acho ali, isso não muito estão no legal. aprendizado. A empresa que te dá esse espaço, assim, de tu experimentar, de tu se sentir à vontade pra errar. Às vezes não é se sentir à vontade pra criar, mas é tu se sentir segura, sabendo que, cara, se tu errar, tá tranquilo, tu tá aprendendo, vou errar 1, 2, 3, 4, daqui a pouco vou acertar. E sim, é muito bom, é muito bom. Bem, tive essa oportunidade aí na Triplano. Aí depois veio na Triplano, infelizmente, eu não pude divulgar nenhum dos jogos, né? Porque eles trabalham com open source, assim, então os jogos que eu participei não pude divulgar no portfólio. Mas depois eu fui pra Aquiles, que foi, assim, um dos maiores desafios onde eu trabalhei no Horizon Chase. Uhum. E depois agora eu tô na Hermit, né? Trabalhando com
Eu trabalhei com jogos mobile e agora eu tô trabalhando com metaverso, né? Com o jogo The Sandbox. Que massa. E nessa trajetória, assim, quais foram os maiores desafios que tu enfrentou, assim? Tem algum que te marcou mais? Tem um que me marcou bastante. Quando eu entrei na Aquiles, né? Eu tive um produtor que me treinou logo que eu entrei, né? Que é o... Vou chamar de Tavão. Tavão aí que sempre Tavão. acompanha aqui no nosso podcast. Ele é maravilhoso. Quando eu entrei lá, ele foi me treinando e tudo, porque foi, além de ser o primeiro jogo famoso, assim, né? Porque o Horizon Chase é um jogo global, foi o primeiro multiplataforma que eu peguei, assim. Então eu entrei na empresa, tipo, ele tinha pra celular, pra Nintendo, pra PS4, tipo, era muita coisa. Xbox, pra TV. Então tinha muitos lugares pra jogar. Então foi bem desafiador. E o Tavão, ele me ensinou as coisas, só que ele teve uma outra oportunidade pra ir logo enquanto eu estava em treinamento, assim. E daí ele falou, Lígia, olha só, tô indo lá, mas tu vai arrasar, né? Segura Boa as pontas sorte, aí, vai boa com sorte. Deus. Inclusive, hoje ele trabalha na Eremit também, são Ai, os que colegas. legal, que massa. E daí eu acho que foi o meu maior desafio, assim, porque eu, graças a Deus, o time era maravilhoso, mas eu nunca tinha, tipo, o máximo que eu tinha publicado era iOS e Android. E do nada eu tava fazendo submissão de jogo pra Apple TV, pra Nintendo, pra Xbox. Quem sabe faz ao vivo, né? Graças a Deus. Sorte que o time me apoiou muito, assim. Sim, sim. E teve uma boa base também, né? Sim, com certeza, uma boa. Outra pergunta que eu queria te fazer, que eu não posso deixar de fazer, como que foi pra ti no começo, tu sendo mulher, né? Porque a gente sabe que a área da TI é predominantemente masculina. Se teve uma dificuldade a mais ou não, porque ao mesmo tempo que a TI é predominantemente masculina, eu vejo que nos games é uma área da TI que tem mais mulheres, assim, do que as outras. Ou tô enganada? Eu acho que tem. Elas estão mais na parte da arte, né? Por favor, venham pra programação. Venham Bora codar. Bora codar. A grande maioria tá na parte da arte, modelagem, animação, né? E na parte também de gestão, assim, marketing. É um pouco mais difícil de achar, assim, na parte dos times mesmo, assim, desenvolvimento, vai ver que majoritariamente é masculina. Sim. Então, acho que depende muito, porque não teve nenhuma empresa específica, assim, que eu passei um problema grande, mas em todas elas tinha uma pessoinha, sabe? Acho que sim, faz parte. Acho que como produtora pode ser um pouco complicado também, porque às vezes tu pega um time que é um time totalmente, né, de homens, tipo o do Horizon Chase, por exemplo, a gente tinha a QA, que era mulher, e tirando ela, o resto do desenvolvimento inteiro. Bom que tinha QA, né? Fica a dica Importante, aí. né? Só não sai o jogo. E daí, tirando ela, o restante era todos homens, assim, né? Então, foi um time 100% masculino, assim, e esse foi maravilhoso. Mas sempre acontece de uma hora ou outra, assim, pô, tô entrando de produtora, aí vou querer dar ordem, e daí a pessoa já fica, pô, a mulher aqui vai querer me dar ordem, sabe? Tipo, eu jogo desde criança. É comum isso, tu acha? É, Melhor. mas é menos comum, melhor. Mas é menos comum na parte do desenvolvimento, eu sinto, do que no esportes. Porque hoje, assim, eu sou muito fã de esportes, assim, né? Eu amo de paixão o CBLOL, assim. Meu time coração é Loud. Galera, Vamos. por favor. Já comprei ingresso, vou viajar, por favor. Mas eu sinto que no esportes, assim, é um pouco mais desfavorecido, assim. Que a gente vai olhar os esportes, a gente só vê esportes de homens. O campeonato que eu tô indo ver é campeonato de times masculinos. Não é misto, não pode ser misto. Bah. Não tem times de mulheres, sabe? Então, apesar de ter algumas iniciativas, assim... Eu ia te perguntar se tinha alguma iniciativa pra... Tem. Mas apesar de ter algumas iniciativas, assim, de campeonatos femininos, essas iniciativas, elas ficam dentro de alguns países. Tipo, aqui no Brasil a gente tem, eu sei que tinha um time de Valorant feminino, já teve time de LoL feminino também. Mas ficam dentro do país porque globalmente não é aceito ainda, né? E a galera é que nem futebol, né? Tu concorre
dentro do teu país, o melhor time que sair vai jogar contra os times globais. Então, não tem pra onde ir, sabe? Tipo, ainda é limitado, assim. Acho que sempre vai ter. Eu sinto que cada vez tá tendo menos, o que é melhor. Mas faz parte, Tamo aí, faz né? parte, Tamo aí tamo trabalhando em prol da inclusão de mulheres na TI, nos games e onde mais for, né? Mas falando em codar, Sim, eu até queria, porque quando eu ouvi um pouco tu comentando sobre, eu sou produtora, mas a gente tinha QA, eu fiquei muito interessado para saber os profissionais que são envolvidos. Eu, particularmente, não sei o que um produtor faz. Posso falar um Por isso- pouquinho? É por isso que eu me interessei também, vi que algumas coisas parece que a gente é compartilhado entre áreas, outras não, né? Então, se puder daqui a pouco explicar para nós, porque não, cá entre nós, não sei o que um produtor faz, tá? Então, vamos lá. O produtor, eu vejo ele como alguém que organiza toda a parte do projeto, né, e faz a comunicação, a média de comunicação entre as áreas interessadas, né? Também eu chamo de stakeholders também. Só eu ter a palavrinha em inglês aqui, ficar chique. E então, meio que, o que a gente faz? Alguns produtores, depende muito de empresa para empresa, tá? Porque tem empresa que separa gerente de projetos de produtor, mas normalmente a gente fala que o produtor, ele tem contato com o cliente, e daí ele pega e alinha as expectativas com o cliente do que precisa ser desenvolvido, aí alinha com a liderança dentro da empresa para entender se realmente está atendendo às necessidades do cliente, e alinha com o time todas as tarefas que o time precisa fazer para ter aquele jogo pronto, né? Então, a gente é meio que um núcleo da comunicação. A gente fica ali no meio, fazendo muitas e muitas e muitas reuniões por dia para ficar linkando todas elas, assim. E a gente é responsável por roadmap, que é, né, onde a gente coloca todos os prazos do que a gente tem que entregar, né? O roadmap é a timeline ali. A gente é responsável por fazer reuniões com o time, dizer o que o time tem que fazer, trazer as alterações do cliente. Se vier alguma solicitação de algo novo, a gente tem que ir lá e arrumar de novo o roadmap, arrumar os nossos prazos. Então, meio que a gente é tem gente que gosta de dizer que é um maestro ali da orquestra, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Então, a gente tem essa parte que a gente tem que organizar tudo, então a gente olha tudo muito de fora, assim, sabe? A gente olha meio que as coisas um pouco de cima. E acho que é isso, assim, acho que é um bom resumo do que é o produtor, sabe? Pelo que eu tô vendo, tu que dá a voz do usuário final dentro do time. Mais ou menos. Eu acho que tem a parte de liderança e executivo, que dá mais essa voz, assim. Eu mais faço alinhamento de expectativas. Deixa eu ver como é que eu posso dizer isso. Porque eu não lido com a parte criativa, tá? Então, eu não crio nada. Então, às vezes, o cliente ele pode chegar e pode falar pra mim, eu preciso que dentro do meu jogo tenha uma vestimenta que a gente assinou com uma marca, sei lá, vou chutar uma marca aí, eu vou dizer Coca-Cola na zoeira, tem uma piada interna por aí da Coca-Cola. Mas, digamos aí que a gente fechou com a Coca-Cola. Eu não vou saber dizer, tipo, como que deve ser a vestimenta, se ela vai atender a marca ou não. Então, isso tudo vai pra parte de executivos, porque eles sabem essa parte, a liderança criativa, o time que desenvolve, sabe? Então, eu meio que eu passo a informação, aí eu levo pro cliente, aí eu pego o feedback, eu converso, o cliente falou que não atendeu direito. Aí os executivos vêm e ajustam, sabe? Então, meio que eu tô mais pro garçom ali, sabe? Eu pego o prato, eu levo pra cozinha. Seria tipo o Product Owner? Eu tava pensando, talvez Ou parece... não? Não. Parecido? É mais Ou nada a ver? Vamos ver. Eu acho que nada a ver. Tá? Eu acho que nada a ver. Porque o Product Owner é quem cuida do produto em si. Ele é dono do produto. Então, o que o produto tem que ter, o que não tem que ter, sabe? E eu sou mais, assim, cuidar do tempo que a gente precisa, como que a gente vai desenvolver aquilo, sabe? Gerente de projetos. Gerente de projetos. Tá, gerente acertei de uma. projetos, Acertei uma, pelo menos. Gerente de projetos, só que fala com mais gente. É tipo isso. Acho que deu pra entender um pouquinho, né, Gilson? Eu acho. E tem um roadmap. E tem o Isso, roadmap. tem um roadmap. Tá, e assim, além desses profissionais que tu citou, assim, tem mais algum profissional ou atuação dentro da produção de um game? Nossa, muitos. Tipo, Muitos. Cite alguns. Tá, tipo, tem a parte de desenvolvimento em si.
Então, a gente tem o programador, que faz a programação do jogo. A gente tem o UX UI, que cuida de toda, né, a Vamos. parte... isso aí, a parte visual. A gente tem, né, os artistas 2D, modelador 3D, animador... Uma cambada de é gente, uma né? cambada de gente, é uma cambada de gente. E isso ali para desenvolver, né? Tem content também, porque tem que ter a pessoa que vê toda a parte de contexto, de história, escreve diálogo. Content? Content É designer. tipo um contador de história. É tipo narrative, a gente chama de narrative designer também. E tipo, tu vai desenvolver um jogo e esse jogo ele tem uma história, tu conta toda uma história nele. Quem cuida dessa parte é o content. Joilson se Ele que vai interessou já. desenvolver. Me interessei porque eu gosto de RPG, de mesa. Super, Né? super. Já me interessei. Já quer contar umas historinhas. Não, é um pouco... Eu posso mandar umas pra Liz. Manda aí. Depois a gente combina um cachê. Mas daí tem toda essa parte de desenvolvimento. Aí tem a liderança técnica, que o time, quando ele precisa de algum auxílio técnico também, é eles que fazem esse auxílio. Tem a parte executiva que cuida da parte das marcas, contrato. Aí aqui dentro pode ter advogado, pode ter muita coisa. Aí tem a galera do marketing, que faz né, toda a parte de clipe do jogo, né, página. Às vezes a gente precisa de uma página, que é tipo aquelas páginas Steam, quando tu vai ver o jogo lá pra comprar, tem toda a especificação no jogo. Então, tem de tudo. Tem de tudo mesmo, assim. É um dentro do jogo. universo. É um universo. É o universo inteiro. E se a gente pudesse listar, assim, brevemente, se isso for possível, as principais etapas no processo de produção, né? Desde a concepção até o lançamento. Falando, assim, mais da parte de desenvolvimento mesmo. Tá. Da parte de desenvolvimento, então, a gente tem a parte que a gente chama de pré-produção, que é quando a gente começa a entender o que a gente vai desenvolver, né? Então, a gente tem primeiro o pitch de um jogo, que é uma apresentação rápida, assim, de normalmente 3 a 5 minutos, onde tu diz mais ou menos qual é a base do que tu quer desenvolver. Eu quero desenvolver um jogo, né, de gol a gol. Daí é uma goleira aqui, uma goleira ali, tu faz a parte básica. Depois, se esse pitch for aprovado, né? Esse jogo foi aprovado, aí vai para uma parte de desenvolvimento, desenvolver melhor a ideia. Tá, mas peraí, daí então tem um time de criatividade, assim, resumindo numa fala leiga aqui, tá? Uhum. Tem um time de criatividade que fica ali pensando o conceito do jogo. O pitch não vem do cliente? Pode ser as duas coisas. Se o jogo for da empresa, muitas vezes tem a galera que desenvolve a ideia do jogo e o jogo é da empresa, a ideia é essa, né? Tipo sim. o Merge, por exemplo, que eu falei mais cedo, né? Do COB que a gente lançou agora, foi uma ideia da empresa. A galera tava lá fazendo, né, que a gente chama de laboratório, assim. E daí, né, deram a ideia, o Rodrigo, né, que era o meu colega, desenvolveu, assim, muito da parte do Merge, passou no pitch. Passou no pitch, aí começou o desenvolvimento, sabe? Então, a gente faz essa pré-produção. Nossa pré-produção, então, tem um overview, um documento de overview, né? Onde tem um pouco mais trinchado qual que é a gente chama core do game. Tô tentando achar uma palavra pra explicar melhor. Conceito. Tipo como é que eu A vou dizer? essência do negócio A ali. essência, alguma coisa fixa Central. central, que tudo envolve em cima, sabe? Sim. Tipo, no caso do Merge ali, o Merge, o objetivo dele é tu juntar as coisinhas no tabuleiro e daí o resto que tu for colocando, álbum de figurinhas, isso tudo é em volta, né? O core é aquilo ali. Daí a gente usa o core do game pra fazer um protótipo, né? E daí o protótipo, ele é jogável, sem arte nenhuma. MVPzão. MVPzão, Tá. né? E daí quadradinho, e testou, gostou. Aí sim a gente começa a trabalhar com a parte de estimativa, que daí é ver, o que o jogo vai ter, o que a gente precisa passar adiante ou não. Daí a gente faz essas estimativas, constrói um roadmap para entender, em cima da estimativa inicial que a gente fez, quanto tempo a gente vai levar, quanto tempo a gente vai passar nas outras etapas que eu vou falar mais pra frente, né? E daí a gente meio que organiza tudo para começar a fazer o jogo. Aí, isso tudo pré-produção. Então, a gente... E no caso, a game producer?
que é a função que tu faz, já tá envolvida desde esse comecinho. Já, tá, Tá. enlouquecida em cima. No máximo, eu não participo de parte de pitch, essas coisas assim, sabe? Porque daí é tudo criativo. Ah, sim. Mas quando chega a aprovação, assim, aprovaram esse Foi jogo. aprovado, Ele vai ser feito, daí entregam pra mim, tipo, agora vai, dá agora teus pulos. agora é contigo, organiza com o time, eu quero estimativa, quero entender Legal. quanto tempo precisa. Então, eu junto o time porque eu preciso ver viabilidade técnica, né? E daí, Parece sem legal, nada... tá? Gostei. Aí tu tem um time teu, então, ou tu vai alocando à medida que o pessoal faça a estimativa? No Horizon Chase eu tinha o meu time. Aí, na Hermit, o jogo do Merge que eu trabalhei era um time fechado, mas agora eu tô trabalhando com um time alocado. Então, às vezes eu tô fazendo um jogo, aí eu preciso de alguém, eu vou lá e solicito, aí eles veem a viabilidade, me passa a pessoa, sabe? Então, às vezes fica rotacionando algumas pessoas, assim. Mas normalmente eu tenho, em questão de funções, eu sempre vou ter um content, sempre vou ter um game designer, sempre vou ter artista, sabe? Então, um level designer também, então eu sempre vou ter Os papeizinhos ali vão estar sempre presentes. Exato. Ah, interessante, interessante. E aí, nessa parte de estimativa, tá? Já é uma parte que tu envolve o time técnico, já começam a falar de coisas, por exemplo, a engine do jogo que vai ser usada, coisas técnicas mesmo, assim. Sim, essa parte técnica ela tem que ser vista sempre no início, porque dependendo da engine de jogos que tu vai utilizar, tem coisas que são possíveis e não são possíveis de serem feitas, sabe? E daí tem questão de qualidade também, que precisa ser Importante. visto, Tá, mas aí deixa eu fazer um parênteses pra nós, meros mortais, que estamos aqui nessa aula. Explica pra nós o que é uma engine de jogos. Se é engine ou engine, como é que fala, o que é. É o que estiver no seu coração. Pode ser engine, engine, a gente abrasileirou e tá tudo certo. Mas é um motor de jogos, né, que a gente utiliza para facilitar a programação de um jogo, né? Porque lá antigamente a galera, né, codava lá desde o início, pixel por pixel, tudo no código, né? E meio que a engine, eu posso dizer que ela é um atalho. Ela é algo pré-programado para que tu possa programar a partir daquilo e não precisa programar coisas muito básicas, sabe? Entendi. É uma ferramenta que ajuda a criar os jogos sem começar do zero, mais ou menos isso. Isso, praticamente isso. Então, tem várias. Tem a Unity, que é muito bem conhecida. Tem a Unreal, que é muito bem conhecida, que eu tô de propaganda hoje. Tô de merchan, tô de botãozinho aqui. Tem a Godot, que é uma que é free, né? Não paga, muito boa pra nós, meros mortais, que não podemos pagar muitas coisas. Sim. São muitos softwares. Importante. Então, a ideia é essa, assim, se tu entrar numa dessas engines, tu vai ver que logo de início tu pode pegar um personagem e daí se tu apertar a WSD, ele já vai sair andando, tu não vai precisar nem que programar legal. isso, porque já tá ali, sabe? Então, claro, eu não sou programadora, né? Então, meu entendimento de engine é esse, sabe? Tipo, pra mim, ele é um atalho. Alguém já fez pra não precisar fazer do zero. E tu indicaria algum, assim, por qual começar? Na faculdade de jogos, eu comecei pela Unity e eu gostei bastante dela, mas depois de um tempo eu comecei a gostar bastante da Unreal, porque como eu não sou programadora, ela tem tipo blocos de programações visíveis, assim, que tu consegue colocar na tela e só linkar com o que tu quer que ela faça depois. Dá muito barbada. Me ajudou muito. Nossa! É quase o Scratch. O Scratch é um de programação para crianças, né? Que é só de blocos. de blocos. E daí é quase o Scratch para adultos, assim, sabe? Nossa, adorei. Gosto bastante. Bacana. Fazendo até um link, me pareceu, na nossa área a gente tem muitos frameworks, assim, me pareceu até um framework que traz um conjunto de funcionalidades prontas, né? Faz sentido, faz sentido. Faz Fazendo um sentido, link. é bem incável mesmo. Eu, no meu vasto conhecimento, acho que faz sentido. Eu não posso deixar de adentrar num assunto que é a minha área de grande interesse, né? Que é a área de teste, sabe, Leise? Porque eu fico pensando, assim, como é que é na prática testar um jogo? Poderia dizer que sou um grande teste de jogos, né? Já, mas, de fato, eu imagino, poxa, como é que é testa textura, o teste manual, a gente, por exemplo, trabalha com teste automatizado.
como é que é, assim, como é que é o QA, assim, sabe? Tá. Existe tanto o teste, né, manual, que é o jogar, pegar o jogo e jogar, Isso é bom. como esse é bom, esse é bom. Quer dizer, tô dizendo que é bom, mas eu não sou o QA, né? Pra eles não deve ser tão bom jogar o mesmo jogo 8 horas por dia, todo dia. exato. Mas Tens um ponto aí. Temos mas, um ponto. mas imagina a Steam deles. Deve ser louca. Mas tem esse manual, né, que eles pegam, testam e daí vão nos passando as issues que a gente chama, né? Eles colocam lá, isso aqui funcionou perfeitamente como deveria funcionar, isso aqui não funcionou, né? Isso aqui com certeza é bug, a gente precisa fixar. Tem algumas coisas, às vezes, que eles fazem um relatório para nós de melhorias, assim. Então, às vezes, eles estão jogando o jogo, eles falam, mas olha só, isso aqui podia melhorar. E eles fazem um relatório, a gente leva pro time, né? Então, o manual é o que eu mais tenho conhecimento, assim, né? Porque a gente prepara tudo e prepara um material para eles lerem e tudo e passa para eles testarem. E o automático, normalmente, ele é feito pelos programadores, assim, sabe? Mas por onde eu passei, eu não sei como é que funciona em questão de empresas de QA mesmo, né? Mas a gente tinha às vezes uns testes que era o programador mesmo que fazia. Então ele programava o teste para ver se estava funcionando, para não Mas aí precisar será que é chegar no confiável fim. esse teste, Joelson? Olha, eu tenho minhas dúvidas, mas tem. Podia ser pior. Podia não ter. Podia não ter. Exato. É que tem coisas, por exemplo, que podem ser bem complicadas de tu testar, né? Tipo, como é que eu posso dizer? Sabe quando tu entra num jogo e daí tem aquele login diário que tu ganha alguma coisa? Então, entrei no dia 1, ganha. Tipo, o QA, ele não vai ficar 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, tipo, entrando todo dia ali pra testar se tá funcionando. Mas isso não seria uma coisa que valeria a pena automatizada aí, por exemplo? Não sei, nunca testei isso aqui. Meu Deus. Então, vale a pena automatizar. Daí, o que a gente faz é, a gente pede pro programador colocar lá um botão escondido na tela que faz pro jogo que tu tá no outro dia, no dia 2. Tipo um bypass, né? Tipo um bypass. Daí a gente faz um... Viu? Já aprendeu algo hoje? Agora que eles botam em produção aí mesmo. Tipo, Daí o QA vai lá e pede, a gente quer aqui, moeda infinita, dinheiro infinito, como é que tu testa se eu posso comprar as coisas aqui se vai demorar 6 meses pra eu comprar tudo dentro desse jogo, sabe? Então a gente tem que fazer essas modificações no jogo pra passar pro QA. Aí eles fazem todos esses testes e depois tem que fazer o teste sem isso, né? Porque tem que validar se o player não vai ter acesso a isso. E daí tem essa validação sem isso, que daí eles não testam até o final, que a gente chama de smoke test, né? Tipo, sim. rapidinho ali. Daí eles, ok, tá pronto, tá confiável, né? Eu vou dizer assim, sem bugs é difícil, tá? Mas tem aquelas A coisas gente tipo sabe. assim... Pois é. Então é tipo assim, os bugs aceitáveis pra ir pra rua, daí a gente pode lançar, sabe? E você chegou a testar alguma coisa, por exemplo, já avisando os requisitos mínimos de um jogo? Como é que vocês definem, por exemplo, isso? Já. Normalmente, os requisitos mínimos, eles vêm das empresas, né? No caso, quando eu trabalhei no Horizon Chase, os requisitos mínimos eram os requisitos das empresas que a gente ia publicar o jogo. Então, tipo, a Nintendo tinha alguns requisitos mínimos, a Apple tinha outros requisitos mínimos, né? Eram as duas mais chatinhas. Um abraço aí pra Apple, pra Nintendo, também se estiver nos acompanhando. Nintendo não me processa. Mas eram as mais complicadinhas, assim. Tinha que ter um ícone. A Apple é terrível, assim. Quando tu faz um ícone pro Android e tu faz... Tá, tem que ter 3, assim, né? Que é um ícone fechadinho e um que tem duas imagens transpassadas, assim. Fundo e frente, né? E daí tu chega na Apple, tem que ter 12 pixels, aí tem que ter uma Eles são muito 24 específicos, pixels, né? Assim, no que se refere a requisitos, né? Qualquer coisa que a gente vai desenvolver ou testar pra Apple é um requisito muito específico, geralmente bem diferente do Android, né? Sim, o Android é muito mais liberdade, Aberto, assim, exatamente. Pode dar mais problema também, né? Esse é o ponto bom da Apple. Exato. Mas na hora de desenvolver é chatinho. Sim, mas aí nesse caso, daí tu falou vinha da empresa, né? Tu já trabalhou em algum projeto que não vinha da empresa? Não. Porque eu fiquei curiosa pra saber como que é definido, assim. Não, e eu fico pensando, poxa, a complexidade que tu é criar um jogo
que tu já sabe que tu não pode passar daquele. Se você, não posso botar uma textura, tem que ficar reduzindo, assim, sabe? É tranquilo, pra vocês já devem estar tranquilos, mas... Mas com o Mas- tempo já... E a engine mesmo que já traz essa possibilidade, por exemplo, de vocês diminuírem ou reduzirem por exemplo, uma textura, alguma coisa assim? Normalmente não. É mais no braço mesmo. Mas é mais o braço. Nossa. É tipo, é praticamente decisão tua, assim. Porque a engine, ela vai deixar tu botar, por exemplo, o modelo de um personagem cheio de vértices, né? Que são os... Não sei como explicar vértices, mas, tipo, quando tu vai modelar, é como se fosse a quantidade de linhas de um desenho, assim, né? Matemática básica, né, pessoal, por favor. Vértices, tá? Busquem saber. E daí tu pode colocar lá dentro um personagem com 4.000 vértices ou um com 200, sabe? Então isso vai contar para o teu jogo tá com uma qualidade melhor, né? Em questão de ficar mais leve Sim, e sim. tal. Mas é mais tu que decide, assim. Esse tipo de coisa que é de otimização, daí Sim. vem mais do time. Do time. Do que da engine. E a engine em si, ela é usada como atalho, mas as especificações mesmo, elas vêm mais da onde tu vai publicar, né? A gente passa, por exemplo, quando a gente faz testes, vamos dizer, testes mobile, por exemplo, a gente tem as diversas versões do Android ou diversas versões do iOS, vocês também passam por essa mesma... Mesma coisa. Então a gente se tem várias entende. versões. Olha que coisa boa. Aí tem a versão mínima, que é aquele S7, acho que é S7, que é lá do tempo do EPA. Nossa. Do tempo do EPA eu já entrei em minha idade também, né? Mas é antigo. Que tinha o Samsung Edge ainda, que tu tinha o óculosinho. Isso. Óculos de realidade O virtual. óculos de realidade virtual, exatamente. E daí esse aí sempre trava. E daí, não passou nesse celular, não pode. Ele é o requisito mínimo. E tu fica, então volta lá e arruma. E lá vamos nós, né? E lá vamos Lá nós. vamos nós. Eu tenho uma pergunta para fazer, ainda um pouco relacionado sobre esse assunto, é sobre as diferentes plataformas, né? Como que as diferentes plataformas, tipo PC, mobile, né? Como que isso impacta o processo dos testes? Que é um pouco disso que tu acabou de falar, né? Porque o teste tem que ser replicado em cada plataforma. né? Exato. Aí é a sofrência do QA. Porque para nós, como desenvolvimento, a gente desenvolve um jogo só, na maioria das vezes, né? Tem empresas que fazem, por causa da qualidade, fazem direcionado. Mas na maioria das empresas, principalmente empresa indie, empresa pequena, a gente faz o desenvolvimento todo uma vez só. E na hora de exportar a build, né? A gente exporta para qual a gente precisa. Então, a gente exporta uma build de Android, exporta uma build de computador, exporta uma build de Xbox, sabe? A gente tem essa exportação. Mas o QA, ele não tem como fugir. Tipo, ele tem que fazer o teste em todas. Baixa a cabeça e trabalha, meu querido. Não quer dizer que uma build deu certo, que as outras vão estar. Porque isso é a loucura do desenvolvimento, né? Tu faz uma build de um ponto local ali. Paramos aqui, fiz a minha build, né? Para o pessoal poder jogar. Se tu refizer a mesma build do mesmo ponto, vai ser alguma coisa diferente. E não faz sentido nenhum, mas é assim que funciona. Então, meio que tem que testar todas de qualquer forma. E agora tem mais um ponto de complicação. Você chegou a sofrer com resolução de tela também? Já Nossa, imagino que sim. Imagine só, eles têm a mesma build e tem que replicar a mesma build para várias telas. tem uma coisinha chamada câmera, que antigamente ficava fora da tela. E nos celulares atuais, ele fica dentro. E daí, o meu celular, ele tem a câmera no meio. Aí tem um outro celular que tem a câmera na lateral. Caraca, Aí tem um outro celular agora que eu que- entendi o negócio. Sim, Agora me apavorei. o iPhone tem o Dynamic Island, acho que é o Sim, nome agora. Uhum. Nossa. E daí, as câmeras, elas estão, tipo, tu tem a tua tela e a câmera tá lá no meio da tua tela. Então... É. E daí, a maioria dos games ainda é portrait, né? Tem o retrato, né? E o portrait, assim. E daí, pelo menos a maioria dos que eu jogo também, né? Não sei se a maioria não tem essa informação. Mas a maioria dos que eu jogo é portrait. Então, algumas coisas que a gente faz, às vezes, pra bloquear de a câmera atrapalhar na UI no jogo, pra gente não ficar sempre jogando a UI um pouco pro lado, né? A gente fixa o lado que o celular consegue ficar. Tipo, Sim, tem- não consegue... não consegue Aham. girar. Então, tipo, a câmera vai ficar sempre na esquerda. A gente já pensou o jogo pra câmera não atrapalhar na tela.
E daí tu não pode virar, e, tipo, o jogo vai ficar de cabeça pra baixo, sabe? É uma saída que tem se a câmera for atrapalhar. Mas a câmera atrapalha muito. Que interessante, né? Eu não tinha Eu pensado nunca nisso. tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Mas eu não sei se o Joilson quer ainda perguntar mais alguma coisa sobre jogos, mas só para deixar assim claro para quem tá ouvindo, então, fazendo o fechamento, os testes manuais são comumente mais utilizados, então, nos jogos, do que uma automação. É, comumente mais utilizados. Pra mim faz bastante sentido. Imagina a complexidade que não é tu replicar os cenários que alguém vai... agora clica pra frente, abre menu. Imagina a Sim. complexidade que não é assim, sabe? Não, e a Então, gente... quanto tempo? Daqui a pouco tu tem o prazo no jogo, né? Sim, Tu vai atrasar o roadmap pra construir o teste. não falem em atrasar o roadmap e já dá um... Já acelera o já coração. acelera o coração, dá um ataque cardíaco. Mas mudando um pouco de assunto, quando eu estava aqui pesquisando, né, me preparando para esse episódio, eu me deparei com um termo que foi um colega nosso aqui da Testing, inclusive um salve para o Lucas Graeff, que trocou essa ideia com o Rafa para a gente produzir o episódio e tal, que é o Serious Game, né, que é uma fatia de mercado que vai além do entretenimento. Tu já ouviu falar sobre isso? Já, quando eu tava na Atomic, né, lá aquele estúdio experimental, a gente fez um jogo, um Serious Games, que foi um jogo para primeiros socorros, né? Acho que para explicar um pouquinho melhor, assim, o que é o Serious Games, né? Ele é um jogo que ele não tem foco total, eu vou dizer total porque tem Serious Games que focam um pouco em entretenimento, Sim, né? sim. Mas ele tá focado em algum objetivo específico. Tipo, esse jogo, ele era um jogo para treinar enfermeiros a como... Ou outras pessoas, né? A como lidar com primeiros socorros. Então, a gente tinha... Tu tava dentro de uma lojinha e daí, do nada, um dos bonequinhos desmaiava. E daí tinha opções na tela de coisas que tu podia fazer. Então, tu podia dar um copo d'água, sabe? Tu podia começar uma massagem torácica. Então, a ideia mesmo era fazer um treinamento pra pessoa, né, ter isso como esse treinamento como resultado, assim. Então, os Serious Games, eu vejo eles mais com esse objetivo, assim, sabe? Com um objetivo mais sério mesmo. Perfeito, perfeito. Mas então tem essa tendência de gamificação. Hoje vocês têm uma área na parte de games que atua justamente com isso. Nossa, muito. O Duolingo tá aí pra provar que tudo é gamificação, é Case vida. master de sim. sucesso do Duolingo, né? Hoje em dia, tudo é gamificado, eu acho, né? Porque a ideia da gamificação é acionar a dopamina, né? E daí, tu fazer algo que tu não gostaria de estar fazendo, porque tu vai receber alguma coisa de volta. Recompensa, né? É fazer e recompensa, assim. Tanto que tem algumas controvérsias sobre isso, assim, tipo a Netflix. A Netflix fez eu não vou saber falar o nome. Cumberbatch? Bah, eu não vou saber Não sei, me corrigem aí nos comentários. Mas que era meio que um filme onde tu escolhia o que o personagem principal ia fazer, né? Então era tipo um filme gamificado, né? E tu escolhia e olhava o filme escolhendo o que o personagem ia fazer, sabe? E isso, no caso, ficou na controvérsia de, é uma gamificação, porque o que tu tá ganhando? Tu tá ganhando, tipo, tu escolher, mas o fim do jogo, tipo, o fim do filme não vai ser igual, independente do que tu escolha. Então, teve gente que jogou várias vezes o filme pra ver quantos finais tinha, sabe? E tinha coisas que tu fazia que no final o filme mandava tu voltar pra fazer de uma outra forma, daí tu fica, nem escolhi nada, sabe? Então, tem umas controvérsias aí. Mas pra aplicativo, assim, eu sinto que funcionou muito. Tipo, eu sou uma que Duolingo fica bravo comigo e eu vou lá e abro, tipo, calma aí. Sim, senhor Duolingo, já tô indo. Eu tô indo, assim. Sim. Ontem já tava e a me xingando, experiência já. deles é muito boa, né? É. Eles me pegam também. Eles conseguiram fazer uma coisa que eu achei muito legal, acho que foi ano passado. Que o Duolingo tu consegue colocar na tela do teu celular, né? E daí, eles mudaram o ícone do Duolingo por um Duolingo bravo, lembra disso? Sim. E esse ano teve também que eles mudaram pro SED Duolingo, que ele tava tristinho. Nossa. Tava derretidinho, assim. E aí faz todo mundo se perguntar, né, o que tá acontecendo. Já era aquele engajamento ali nas comunidades, nas redes, né? Sim, nossa, e eu vi que eles aumentaram 200% das pessoas. E eu fico pensando, o que é 200%? Porque tu tem 100%, né? Daí, tipo... sei lá, 25% só das pessoas estavam jogando, sabe? Fico pensando assim.
Mas eu fico, meu Deus, os caras trocaram o ícone Sim, é e incrível. aumentaram, assim, Eu absurdamente. gosto muito. Aqui na Teste a gente tá desenvolvendo Sim. um sistema de gamificação também, sistema web e aplicativo também, né, se não me engano. Me corrija se eu estiver errada. E a gente percebe que é exatamente isso, né? Como tu falou, tá bem presente, além do entretenimento, em sistemas assim que prevêem educação, saúde, né? Mas a gente vê, às vezes, também que ele serve como motivação de pessoal, motivação de time. Às vezes, eu vi que tem bastante saída para pessoal que trabalha direto em produção, fábrica, né? E aí tem um controle, uma organização, realmente um agente motivador pra galera querer fazer a sua tarefa certinha ali e ser recompensada depois, né? Muito massa. Eu praticamente gamifico a minha vida, assim, eu uso o Notion, sabe? Uhum. Sim. E daí eu coloquei um gráfico nele, e daí ele tem as coisinhas que eu tenho que fazer por dia, assim, beber 2 litros d'água, ir na academia, né, almoçar, correr e tal. E daí, quando eu vou marcando, ele vai subindo no gráfico, assim, quando eu não faço alguma coisa que eu vejo que o gráfico faz assim, eu já fico meio, Sim. não fiz, sabe? Então, Eu já- gamifiquei a escola do meu filho, que tem um sistema Pô, que a importante. professora inventou, Importante. que é o semáforo do comportamento. E aí, cada dia, ele pode ficar um no verde, ou no amarelo, ou no vermelho. E aí, eu disse pra ele, se tu ficar a semana toda no verde, a sexta-feira a gente vai numa sorveteria. Ó. Aí, esses dias, ele disse que não queria ir na sorveteria, ele queria ir na picoleteria, que ele queria comer picolé e não sorvete. Então, tá funcionando. Aí, ontem ele ficou no amarelo, daí ele disse, e agora? Perdi o sorvete. Aí daí começou uma mãe legal, eu disse, não, eu vou te dar uma chance essa semana. Uma semana que vem tu... Repescagem. É, né? Porque Não, e às vezes até dentro de empresa, enfim, como é difícil achar uma forma de engajar um grupo de pessoas, seja na faculdade, seja, por exemplo, uma coisa muito interessante que lá na Facate, se eu não me engano, a depender, se eu não me engano, posso estar falando errado, o pessoal da Facate depois vai lá me um corrige. abraço pessoal da Facate aí que grande tá nos ouvindo abraço a todos. agora. Inclusive deve ter jogos digitais lá. Se eu não me engano, a depender das notas deles, eles ganham aquelas... os badges. Pra eles pegarem café e cappuccino na Mas, faculdade. Olha, gostei disso aí. Tem uma máquina lá que eu acho que foi um TCC de alguém olha aí. que a pessoa ganha, pode pegar cappuccino, café, a depender das notas dela. Gostei Muito disso. muito interessante, assim. Acho que são as formas que se tem pra engajar, assim. Daqui a pouco tu vê muito isso presente em jogos, não sei o que tu tá vendo mais de tendência de engajamento dentro dos jogos, nos aplicativos, assim. Sim. Mas eu vejo bastante isso como é difícil tu engajar os games, é uma forma, né? Poxa, Sim. não dá uma recompensa pro E é cara. universal, né? Todo mundo Sim. sabe fazer essa linguagem, falar nessa linguagem, né? Vamos... Competitividade, né? Dá uma tarefa pra mim e pra ti, gamifica o negócio, eu vou dar o meu melhor. Agora, se não me oferece uma recompensa, faz lá pra nós, A entendeu? gente tinha um time que a gente tinha um chapéu no estúdio. E daí a gente passava o chapéu. Daí uma pessoa ganhava o chapéu. Aí a outra pessoa, que foi a melhor da semana, tipo quase aquela plaquinha de funcionário, sim, assim. sim. Aí a gente fazia todo, passa o chapéu. Hoje eu vou passar o chapéu pro fulano, porque isso que ele fez foi muito legal. Que Então, tipo, a gente legal. fazia um discursinho, assim. Eu acho que isso dava uma engajada na galera também. Mas assim, pra fechar então sobre o Serious Game, que daí a gente foi de Serious Game pra gamificação e assim Nossa, vai indo, né? Já vai. falei até da escola do meu filho. Mas o que define, de fato, um Serious Game em comparação com outros tipos de jogos? Eu acho que é o objetivo. Acho que Sirius já fala por ele só, assim, é um objetivo sério. Então, tipo, que nem eu falei, treinamento ali pra saúde, ou um jogo que serve como treinamento pra... Normalmente é pra saúde, agora eu tava pensando assim, tem não tava bastante achando pra outro. saúde. Mas Mas pra educação, o Duolingo é um de educação. o Duolingo é um de educação, Então, eu vejo assim. Perfeito, perfeito. E tem, assim, métodos, métricas específicos que são usados para avaliar a eficácia desses serious games? Eu não sei, mas eu acho que quem vai avaliar vai ser a pessoa que tá passando o treinamento, ou vai ver se o objetivo tá sendo atingido, né? Mas eu acho que quem desenvolve acaba, claro, tentando alcançar esse objetivo, mas eu acho que não é quem avalia realmente se tá sendo atingido, né? Acho que a gente vai só receber os feedbacks. A gente conversou muito em alguns episódios, sabe, Lizzy, sobre algumas tendências da área de tecnologia no geral.
E aí é bacana, porque como é a primeira vez que a gente tá falando com alguém que entende games, a gente pode ver o quanto isso tá se inserindo também nessa área, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, tu falou em metaverso. Poxa, em tantas outras áreas parece que decaiu. Como é que isso tá na tua área? Tá bastante, Tá bastante bastante, forte. bastante forte. O Roblox é um, né, que as crianças... Tem gente que investe em Robux, que é a moeda, Sim. né? E vai Aprendi lá isso essa semana com meu filho. Que era um Robux. O que era um Robux, é. E a galera vai lá e investe, compra umas roupinhas lá e espera valorizar. Tipo, tem umas coisas bem, bem loucas, assim, né? E eu tô trabalhando com a The Sandbox, que é uma empresa global, né? Então, se vocês entrarem lá no site da The Sandbox, vocês vão ver que tem experiência do Snoop Dogg, sabe? E o próprio Snoop Dogg faz a propaganda, é dele, sabe? Ele patrocina, assim, é a experiência dele. O homem é diferenciado. É diferenciado. Então tem The Walking Dead, sabe? Tem várias marcas, tem uma advogada extraordinária, que foi um dorama que fez muito sucesso, assim, tem experiência. Então tem de várias vertentes, assim. E a The Sandbox em específico, ela funciona muito parecido... Não é muito parecido, mas é quase parecido com o Roblox, assim. Tu tem experiências diferentes que tu pode entrar, jogar aquela experiência, depois tu sai, vai numa outra e joga. E ali dentro tu pode comprar NFTs, né? Que podem ser equipamentos, pode ser algo para ti de decoração. E eles têm um mapa virtual, como se fosse um mundo virtual, e tu pode comprar um terreno teu lá dentro. Tipo, tu pode chegar lá, vou jogar aqui, vou comprar um terreno. Minha casa, minha vida. Minha casa, Na minha internet. vida, aqui. E vou montar a minha experiência, vou colocar as coisas que eu comprei aqui dentro, porque tudo que tu compra tu pode colocar ali dentro do teu espaço que tu comprou, sabe? Então tem muito disso. Aí, outro que eu trabalhei na Afterverse, acabei não comentando sobre ela. Eu trabalhei no PKXD, e o PKXD, ele também é voltado para crianças, e ele é meio que um metaverso, assim, também, né? Ele é tipo Roblox, só que ele é um local só que a criança entra. Tipo, tu entra ali, é uma ilha, e nessa ilha tu tem o local das casas. Aí tu entra com 10 crianças ali, né? Sempre 10 por ilha, assim. Aí tem as casas ali, tem um evento sempre que tá acontecendo. Então eles têm evento também fechado com parcerias, né? Então já teve evento com a Rovio, já teve evento da Hello Kitty, sabe? Tem vários. E as crianças entram ali para jogar durante o evento, para conversar entre si. E meio que utilizam ali, e depois quando tiver um outro evento elas entram de novo. E daí lá tem coisinhas para comprar também. Tu pode comprar papel de parede para tua casa, móveis, tu pode comprar um estilo os pais de e as casa mães não tem um diferente. dia de paz, né? Não tem um dia de paz. Começar que Inclusive, criança não devia estar jogando. Aquelas já começam. a quantidade de FAQ de meu filho pegou meu cartão, vocês não têm noção Nossa. que chega. Senhor, afasta de mim esse mal. Mas tem uma coisa que eu gosto muito no PKXD, que as crianças entram como também é um jogo global, as crianças entram com crianças de outro país. E Show. isso auxilia na segurança da criança. Porque o chat, ele é pré-programado, eles têm a frase pré-programada. Então, se tu disser bom dia, vai aparecer lá pra criança que tá no Japão, lá, né, o bom dia dela, né, lá pra Coreia, o bom dia dela. E Que daí legal. é seguro, porque não é um chat aberto que qualquer pessoa possa conversar, sabe? Então, dificilmente tu vai entrar com alguém que é lá da China e vai entender o que a pessoa tá falando, sabe? Sim. Então, isso é algo muito legal, assim, que eu vejo no PKXD. E falando em inovação, é muito comum, a gente já falou aqui, acho que quase em todos os episódios, né? Inteligência artificial, machine learning. Mas eu queria te perguntar especificamente sobre realidade virtual, realidade aumentada, que me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que vem causando mais impacto. Eu não sei se é certo dizer que vem causando mais impacto que a inteligência artificial, né? Porque são grandes impactos, assim, mas parece que na comunidade gamer se fala mais sobre a realidade virtual e aumentada do que inteligência artificial ou não. Na tua visão, qual dessas tendências tu acha mais interessante e quais tu percebe que tem causado mais impacto? Eu acho que hoje
tá causando mais impacto, mas talvez por ser uma coisa mais nova, tá sendo mais falada, é realmente a realidade... Ai, desculpa, não é a realidade virtual. A IA, obrigada. A inteligência artificial, né? Porque ela saiu completamente da vertente de jogos, né? Então, tipo, o pessoal usa pra trabalhar, usa pra fazer trabalho da escola, usa pra gerar imagem, pra fazer meme e tal, tá uma loucura. Mas é maior também dentro do assunto de jogos também. Eu acho que não, porque tem uma questão, é que depende pra que tu usa. Porque tem uma questão assim, o quanto tá sendo criativo se tu tá pegando coisas com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela se baseia em trabalhos já prontos pra ela criar novas ideias. Então, se tu gerar um personagem, por exemplo, tu tá gerando o personagem, ele vai pegar personagens de outros artistas e vai fazer um mix e vai jogar Vai essa sair arte ali. Frankenstein ali. E daí o quanto isso é plágio, o quanto isso ele tá roubando, quanto não... Então tem essa questão muito delicada da IA, sabe? Então, por exemplo, um content que a gente tinha falado antes de RPG. Imagina tu pedir pra IA escrever pra ti uma história. O quando o teu trabalho é isso? Mas eu pedi pra escrever a história, mas eu fui lá e mexi em cima. Tem uma coisa meio delicada aí em cima, sabe? Da questão da IA. E já a realidade virtual e a realidade aumentada, eu sinto que é um jogo. Só que é uma outra plataforma, como se estivesse jogando ou no celular, ou, né? Eu, por exemplo, comprei um que faz um tempinho tá parado, mas eu comprei um óculos pra fazer ginástica mesmo, sabe? Então eu comprei o Beat Saber e um outro que eu não sei o nome, que é de boxe. E eu ficava usando pra tipo, ok, isso aqui vai me fazer me exercitar, sabe? Então, cara, eu não sei se tem a ver, mas eu lembrei agora e preciso comentar com vocês que eu vi esses dias um vídeo, o Rafa talvez tenha visto, de um óculos da Ray-Ban. Lembra que no extinto Orkut tinha uma comunidade que se chamava E se meus olhos tirassem fotos? Nossa, E a Ray-Ban tornou isso real. Daí era um óculos filma em 4K. que filma em 4K, que tira foto em altíssima qualidade e com assim, uma usabilidade extremamente fácil, tranquila ali, um negócio muito prático, sabe? Botou na cara, o negócio começa. Quero muito. E é em contrapartida, por exemplo, quando tu vai ver o Vision Pro da Apple, que é o que trouxe a realidade virtual e trouxe até conceitos novos. Poxa, trouxe em alto o assunto, mas tu vai colocar um negócio... Eu nunca coloquei porque custa um carro, né? Mas dizem que é pesado e tal, tem toda uma questão... É meio estranho também, né? Ficar lá na rua, assim, andando. Mas é interessante, né? Porque, enfim, é algo novo que chega... E eu não posso pensar que isso não foi pensado, né? Me parece que a Apple não estava preocupada se é pesado ou se não é, sabe? Estava preocupada em trazer logo essa tecnologia, lançar no mercado. Primeira versão, né? Que daí eles são pioneiros, né? Depois eles fazem a segunda versão, né? Eu acho que até, por exemplo, outros produtos dela, como, sei lá, o Apple Watch, acho que as primeiras versões não eram muito boas também. Mas ela, poxa, ela fincou que nem o homem à lua, assim, sabe? Poxa, me instaurei como especialista. Vai custar 20 mil. Exato. Tô nem aí. Exato. Os meus 20 mil eu fiz, assim. Acho que o AirPod também, os primeiros fones de ouvido pequenininhos, acho que eram da Apple também, não era? Acho que sim. Que eu acho que todo Foi mundo quem chama... inovou. Tanto que todos depois não sei o que, pode. Não, o da iPod, Samsung... aí não pode. O da Samsung é Bud, né? O da Samsung é Bud, Mas que veio depois. Veio depois também, né? Falou o cara que usa iPhone defendendo. Acho que a única coisa que não era da Apple era o MP3zinho. Que depois ela fez o MP4, que daí era o iPod. Mas o iPod revolucionou o mercado, né? Nossa, saudades daquele iPod. Os primeiros iPods ali, coisa linda. Colocava aqui da manguinha, tinha quadradinho, dava pra ver o clipe. Design. Nossa, aquilo ali é demais, é incrível. Ainda mais pra geração que veio ali pós... Discman, Walkman. Pô, um iPodzinho ali, todo elegantezinho. Obra-prima um pouco do de design. Status, né? Design Total. e tal. Como tudo que vem da Apple, né? Como eu sou QA, eu nunca cheguei pouco... O máximo que teve contato com o jogo é jogando, né? Então pra nós é um universo todo novo, assim, sabe? Até na faculdade, assim, poxa... Já é difícil a gente ver alguma coisa de QA na faculdade. Eu imagino o quanto não deve ser difícil a própria questão de jogos, assim, sabe? É um universo todo novo, assim, pra nós. E, poxa, é tanto assunto que a gente quer abordar, entender e tal. Enfim, é muita... Quando eu fiz a faculdade, eu acho que eu não vi nada de teste, assim. Eu vi algumas coisas de UI, algumas coisas, tipo... Porque a minha era mais focada... Às vezes, né? Pinceladas. A minha era mais focada em programação mesmo, né?
Foi na base do ódio, assim. Mas de QA realmente não lembro muito, Imagina assim. QA pra jogos, então. Nossa. Nossa, se tu mal fala de QA, imagina QA pra jogos. Mas, né, eu sei que o Joilson falou que poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, mas temos que nos encaminhar para o final. E eu não posso não posso terminar esse episódio sem falar da comunidade gamer, né? Que eu acho que é uma das comunidades mais fortes, que tem mais impacto, assim, né? Em como esse mercado se atualiza tão rápido, né? Uma comunidade muito ativa. Eu queria saber como a interação com essa comunidade, né, de jogadores influencia o desenvolvimento e evolução dos jogos. Eu diria que 100%. Porque a gente faz o produto pra eles jogarem, né? Então... Que bonito! É bonito. Então, tem toda a questão, assim, do feedback positivo, negativo, aqueles tweets cabulosos, assim. Tudo isso revoluciona, né? Então, eles... Essas comunidades de stream também, né? Nossa, demais. Discord, Twitch, ajudam... Eu não sei, o Discord é stream também? É mais de comunicação, assim. Né? Mas o Twitch né? O Twitch é. Essa coisa também ajuda a popularizar e acelerar esse processo também, né? Nossa, com certeza. Pessoal, inclusive tem empresas que usam streamers hoje em dia pra divulgar os jogos, né? Porque tu pega uma pessoa ali que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, né? Aí tu vai fazer um post na tua rede social que tem, né, 2 mil. Mas é melhor tu pagar pra pessoa jogar teu jogo ali, ela faz um vídeo, joga, se diverte e é muito mais marketing, né, do que poderia. Então, tanto os streamers quanto os players, eles impactam 100%, né? Porque o streamer, por exemplo, se ele tá jogando ali a tua build do teu jogo e ele acha um bug e ele faz uma brincadeira com isso, pode ter certeza que vai ficar, sabe? Com certeza, assim, tem... Agora, eu esqueci o nome do jogo, mas teve um jogo que o cavalo subiu uma montanha assim e ficou tudo. Eu posso ter esquecido o nome, mas tenho certeza que tem várias pessoas aí que vão saber o nome do jogo do cavalo. Então... Deve ser por isso que lançam em antecipado o jogo, né? Sim. Pros streamers, né? Sim, eles lançam antecipado. Inclusive, o PKXD é um que todo evento que lança antecipado para alguns streamers. E eles... né, tipo, ganham algumas coisas pra mostrar, pra contar a história, porque tem toda uma história, né, em cima do PKXD, assim. E sobre essa questão da comunidade, tem até um jogo que eu tava jogando, que foi lançado lá em 2016, que era o No Man's Sky, o quanto ele não atendeu a comunidade e o quanto o jogo, eu não sei se foi a comunidade, por 10 anos eles ainda estão lançando coisas, eu acho que a comunidade tem uma influência muito forte, assim, sabe? Até transformar o jogo com, sei lá, DLC, sei lá o quê. Nossa, foi... É porque ele veio com uma coisa muito grande, né? Tipo, tu pode descobrir planetas, e daí os planetas são gerados, e daí quando lançou, tu ficou tipo... mas tá meio ruim isso aqui, né? Mas esse planeta é tão parecido com o outro. Exato. Peraí, tá muito estranho esse planeta aqui. É um matinho do outro com... E daí... Bugado, né? Jogo ser bugado, jogo ser bugado. Jogo bugado era um assunto que eu acho que rendia mais um episódio inteiro, né? Nossa. Eu só consigo lembrar do Tony Hawk trancando dentro da parede. O que era um bug bom, porque eu contava pontos. Continuava contando os pontos. Caraca, cara, muito Eu não sei o quanto também investidores não têm influência no jogo ter saído bugado por causa da pressão pra sair, né? Tu falou ali tanto da pressão de, poxa, um roadmap, prazo, né? Tem essa parte do prazo. Mas é que é aquilo, sempre é necessário. Porque assim, o bug perfeito, quer dizer, o jogo perfeito, sem bug, se tu for contar com ele, nunca vai sair. Tu vai ficar desenvolvendo ele pra sempre, assim. Então, o prazo, ele é necessário. Básica da metodologia ágil, né? Toca e depois se não a gente tem corrige. Prazo, não é plano, é sonho, né? Exatamente. Olha aí, a nossa game producer agora resumiu tudo, Filosofou a área da tecnologia. Hablou mesmo. Mas, gente, não sei se o Joilson quer fazer mais algum complemento, ou se podemos... Foi bem bacana ter conversado, principalmente entender tendências, como é que tu adentrou na área, porque às vezes a gente vê muitas pessoas entrando na faculdade de jogos digitais porque gostam de jogar. E pelo que eu entendi, poxa, existe
toda uma metodologia, uma série de profissionais. Eu gostar de jogar não me deixa apto a trabalhar com jogos. Imagina a pessoa que é QA e ficar 8 horas na frente de um jogo testando textura. Inclusive é um perigo, né? Se tu entra na faculdade só porque tu gosta de jogar, a chance de tu começar a odiar jogar é grande, né? É grande. E perde a graça de algumas coisinhas, né? É tipo, sabe quando tu... Eu ouço muito isso, pelo menos, da galera que faz cinema, né? Que tu começa a prestar atenção em como as coisas foram feitas no Ai. filme e não no filme em si. Sim. Tem isso nos Sim. jogos também, assim. Tu fica, olha ali, ó, aquela parede ali eu sei que é falsa, porque a textura... E daí tu... Sim, sim. Então, pra finalizar, vou te pedir pra deixar dicas pros iniciantes que estão começando, Importante, seja os muito que importante. querem começar porque gostam de jogar ou porque realmente se interessam por esse aspecto mais profissional da área. O que tu deixa de dicas para quem está começando? E se tu quiser complementar também com dicas de material de leitura ou algum canal interessante no YouTube de aprendizado. Se quiser aproveitar para deixar tuas redes sociais também, contato contigo, fica à vontade. Eu vou deixar um link, vou pedir pra botar aí na descrição, que é uma IA, na verdade, Ó. que tu Só coloca... podia, né? Só podia ser IA. Que tu coloca nela qual a profissão que tu vai querer seguir. Então, tu pode colocar ali, eu quero ser produtor, quero ser level designer, o que tu quiser trabalhar. E ela vai te dar um plano de estudos que ela busca na internet e diz, começa por isso, estuda isso e aquilo. E daí ela te dá meio que o teu plano que tu tem que estudar para se tornar aquilo. Então, eu vou deixar essa, acho que é a melhor dica, assim, porque eu, mesmo já tendo, né, os 7 anos de carreira e tal, eu fui lá futricar e achei várias coisinhas legais pra eu aprender, complementar. assim, pra Qual que é complementar. o nome dela? Eu não sei, eu vou ter que pesquisar. Não, Mas tranquilo. vai estar na descrição com o nome, tá? Vai estar na descrição com o nome. E é porque eu sou péssima pra nome, eu não guardo o nome. Eu sei como é. Pra te ter uma noção, eu guardei teu nome porque eu pensei na Lilia do League of Legends, que é uma personagem. Daí, tipo, eu tenho que fazer a ligação, senão a coisa não funciona, não funciona. Chamo de TDAH. TDAH, pode ser TDAH. Minhas redes sociais é Lizzy Novo, tudo que for profissional. Novo é meu sobrenome, não é uma conta Eu me nova. perguntei isso. Quando eu vi o teu LinkedIn, eu pensei, será que ela fez um perdeu o LinkedIn? antigo? Perdeu o antigo. É todas as contas que as Exato. pessoas pensam, ela deve ter perdido o antigo e ficou novo. Mas Muito não, bom. novo é o sobrenome. Então, Lizzy Novo é tudo que é profissional e tudo que for Lizzy PK é de jogo. É gamer. Né? É gamer. Aí, né, achou a Lizzy PK, pode adicionar lá, é pra jogar. Tu Só faz não dá hate, streaming? que eu não sou muito... Não sou boa. Nossa, eu sou horrível. Eu sou boa de Nami no bot no League of Legends e ponto, assim. Outros jogos... Show. E no Don't Starve. No Don't Starve sou muito boa. Lizzy, pra finalizar, finaleira, tá? Saideira. Dicas pra construir um portfólio gamer. Importante. Faça Game Jams. Game Jams, não sei se vocês já ouviram falar de hackathon. Sim. Sim, é praticamente a mesma coisa. É um lugar legal. que tu vai, monta um time, eles dão um tema e tu inventa um jogo e tu constrói esse jogo dentro do tempo da Jam. Então tem legal. Game Jams de 48 horas, tem de 1 semana, tem de 3 meses. Tem um site chamado Itch.io, esse eu lembro o nome, Olha aí. que tem Jams o tempo todo. E daí tu pode ir lá se inscrever, montar um time e vai sem medo. O primeiro jogo pode não sair, pode sair errado, não importa, é aprendizado, né? E use esses jogos que tu desenvolveu em Jams para fazer teu portfólio. Porque existe muito isso do tem experiência para conseguir emprego, né? Mas precisa de um emprego para ter experiência. Sim. E daí eu sinto que esse corta no meio um pouco desse ciclo, sabe? Porque é algo completamente free, tu vai lá, tu aprende, tu coloca no teu portfólio e conforme tu vai fazendo, tu vai se desenvolvendo. A maioria é gratuita, tem algumas pagas, dependendo se é sede presencial, tu vai pro lugar, posa lá, é bem legal, né? E eu indico muito pra quem é minoria, tem a Women Game Jam, que eu já trabalhei na organização, foi muito legal. Foi uma das primeiras jams que eu organizei. Tem a Global Game Jam também, que ela acontece todo início de ano, né? E daí essa eu indico pra geral. Tem uma outra que é uma Game Jam para mulheres também, do Girls in Tech, mas agora eu não vou lembrar o nome, né? E tem a Ludum Dare, que acontece de 3 a 4 vezes por ano também, que ela é de 72 horas, então tu pode juntar uns amigos no final de semana, assim, é bem de boa.
Mas eu acho que a minha principal dica é isso. Faça game jams, aí pega os jogos, bota no portfólio e, não ficou legal. Beleza, bota lá. Conforme tu for avançando, tu vai ter jogos melhores e daí tu vai tirando os mais... E jogue também, né? Porque tudo é repertório. E falando em jogar, lista pra nós, então, agora saideira mesmo. Agora é importante. 3 jogos mais legais da tua vida. Que tu jogou, não que tu produziu. Tu jogou. Frostpunk. Amo Frostpunk. É de gerenciamento, infelizmente. Mas amo, tô esperando Frostpunk 2. Don't Starve Together. Tenho mais de 300 horas em Don't Starve Together. Pós-graduada já. Não, a arte é muito boa, me lembra muito Tim Burton, que eu curto muito, então Sim. me agrada e eu gosto de survival. E eu não vou botar League of Legends, porque eu já falei muito dele aqui. Eu vou botar Minecraft, que eu adoro Minecraft legal, também. Minecraft. Apesar de eu ter um pouco de medo de ir no Nether sozinha, eu acho que faz bastante parte da minha vida. Posso fazer um especial? Claro. Por favor. Tá, especial Mario 64, que... Aí encerramos com chave de ouro, né? Porque porque é especial? Porque não é um jogo que eu jogo hoje em dia, mas ele foi o primeiro jogo da minha vida. E ele tem uma das melhores memórias da minha vida, assim, que é Eu Tinha Medo do Bowser, que hoje é o meu personagem favorito. Sim, sim. Tinha muito medo, então eu jogava Mario 64 e quando chegava no Bowser, eu pedia pro meu irmão passar pra mim e ficava assistindo ele jogar. Então eu tenho essa memória afetiva, assim, e foi um dos primeiros jogos em 3D, né, da face da Terra, assim. Então, Sim. pra mim, tem essa apesar de não ser um dos 3 melhores pra mim que eu tô jogando no momento, pra mim ele vai ser o melhor da minha vida, assim. Então, tenho... Joilson, teu top 3 jogos que tu jogou na vida? Nossa. Não. Ao vivo. Ai, que pergunta interessante. Meu top 3 de jogos é que eu não sou um gamer. Mas nem eu, mas eu tenho 3 jogos pra te dizer. Mas eu me lembro de algumas memórias, talvez afetivas, Isso. que era, por exemplo, tá? Quando eu fazia técnico, a gente juntava PCs velhos, botava um switch no meio, conectava eles via cabo e jogava alguns joguinhos. Lembro? CS, jogávamos Age of Empires 2, Muito bom. tá? Então, poxa, não faz tanto tempo, tá? E Age of Empires 2 é bot velho. E eu acho que entre um dos jogos mais antigos que eu já joguei foi Warcraft 3, tá? Que esse sim é velho, não sei se bate Age of Empires 2, mas esses estão entre os jogos, assim, ó, me recordam, assim, sabe? Age of Empires 2 era um CDzinho, né? Nossa, Ai, cara. Eu sou velha. Mas eu gosto, hein? Nossa, eu jogaria... Eu sou old school, minha plataforma é Nintendo. Número 1, Super Mario World. Número 2, Corrida Rock'n'Roll Racing. Oh, nossa. E, Bombermanzinho ali, né, de lei. E daí no PlayStation era Tony Hawk, Trancando na Parede, Crash e Guitar GTAzinho, Hero? né? GTAzinho. joguei Fechamos muito. assim. Fechamos então. Fechamos. Lizzy, muito obrigada mais uma vez. Que conversa maravilhosa. Realmente poderia ficar aqui mais horas e horas. É um assunto que rende muito, é divertido. Foi um prazer te receber. As portas estão abertas para tu voltar sempre que tu quiser. E é isso. Obrigado, pessoal, que nos ouviu até aqui. Agradecemos pela companhia em mais esse episódio. E até a próxima. Sigam a Lizzy. E sigam Sigam nós. a Lizzy, sigam vocês no podcast. Valeu, Valeu, tchau, tchau. pessoal. Tchau. E aí, gostou do episódio? O Podcast é produzido pela Testing Company, uma empresa que se dedica a garantir qualidade e confiabilidade nos produtos de software. Com mais de 14 anos de experiência, a Testing Company oferece soluções personalizadas para diversos segmentos de mercado, como financeiro, saúde, indústria, varejo, tecnologia, entre outros. Confira os links na descrição deste episódio e acompanhe de perto todas as nossas novidades.